Olá, bom dia. Estamos de volta trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de sexta-feira, 15 de maio de 2020. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você que está conosco nesta manhã mais uma vez para receber a palavra de Deus, uma palavra de esperança nesses tempos tão perturbadores, tão complicado, tão complexo. Deus tem uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória para mim e para você que seguimos como igreja do Senhor, triunfante, militante, pelo poder do Espírito Santo. Então quero convidar você nesta manhã a compartilhar essa live com pessoas que você conhece, com seus amigos, com seus parentes, né? E desejar também convidar você para que possa estar também pegando a sua Bíblia. Hoje nós estaremos meditando no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, né? A partir do versículo 6, nós vamos estar aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus e tirando lições para a nossa vida, para a edificação da nossa fé, nessa caminhada que o Senhor nos concede nesse mundo por meio do seu Espírito Santo. Então eu quero convidar você a estar nesse momento abrindo a sua Bíblia no livro de Timóteo, capítulo 2, e o versículo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 6, nós estaremos lendo, né, até o versículo de número 14. E aí eu quero convidar, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14, capítulo 1, do verso 6 ao versículo de número 14. Eu quero pedir a você para abrir a palavra de Deus nesse momento, nesse texto em que nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra de esperança para você, Deus tem uma palavra de esperança para a sua casa, para a sua família. E se você crê nisso, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, procure alguém para estar conosco. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e o teu coração, né? Já temos algumas pessoas aí entrando e eu quero convidar você a ler conosco a palavra de Deus lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6, que tem por epígrafe a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade, né? Diz o texto assim: por esta razão, pois te ademoestro que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós, diz a palavra do Senhor. Bem, queridos, nós queremos falar nesta manhã sobre o tema mantendo a firmeza na fé cristã em tempos difíceis. Como você está diante da atual situação que estamos vivendo? Quero começar com algumas perguntas. Queria que você pensasse, como está a sua convicção? Como está a sua fé? Você está com mais disposição em servir a Cristo no ministério? Ou você está desanimado e sem perspectivas? Alguém já disse que a vida cristã, ela é uma corrida de longa distância. Ou seja, ela é uma maratona. E a gente sabe que numa maratona muitas pessoas começam bem, mas no decorrer do percurso, algumas desanimam e outras terminam até desistindo de finalizar aquela corrida, né? Nós sabemos disso. Algumas pessoas vão ficando para trás ou pelo caminho. Ficar para trás não é o problema. O grande problema é ficar pelo caminho, né? É desistir. Talvez você que está me vendo agora e nos ouvindo, você possa se lembrar de alguém que ficou para trás nesses 3 meses de pandemia que nós estamos enfrentando, né? Ou de algumas que já não caminha mais da forma como iniciou, embora continue na estrada, porque as circunstâncias adversas, os acontecimentos atuais, os levaram a esfriar na fé e alguns a abandonar o caminho da vida cristã. Talvez você se lembre de alguém assim. Talvez você esteja vivendo essa realidade dentro da sua própria casa. Talvez você também esteja desanimado, porque a pessoa que caminhava com você era um apoio que você tinha também na questão da sua vida cristã, na questão também da sua fé. Mas nós temos uma outra pergunta diante dessas situações, que a gente sabe que o desânimo é natural, a gente sabe que é natural na vida, e a gente sabe que algumas pessoas terminam abandonando realmente o caminho, mas nós sabemos também que há pessoas que, mesmo diante de circunstâncias adversas, elas permanecem firmes em tempos de crise. Elas permanecem fiel a Deus, ela permanece fiel ao Evangelho, e talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você conheça alguém perto de você que está numa luta tremenda, enfrentando crises terríveis. Mas ao conversar com essa pessoa, você percebe que essa pessoa permanece firme no Senhor. E a pergunta é: o que é que leva uma pessoa a se manter firme no caminho do Senhor, mesmo em situações tão adversas? Ontem eu estava conversando com uma irmã em São Paulo. Ela estava em São Paulo, na cidade de Franca, e ela já passou um tempo também aqui na nossa igreja. E nós conversando, e ela me informando sobre a vida dela. Ela já é uma senhora de quase 60 anos, e o seu esposo teve 2 AVCs. E agora ele depende dela em tudo mesmo. E a gente fica imaginando, né? Uma pessoa
cristã, não tem muitos recursos, o marido, que é um dos provedores da casa, sofre uma enfermidade, de forma em que ele não pode mais fazer nada, ele precisa ser ajudado, uma família pequena. E ainda assim essa pessoa manter firme a sua fé realmente no Senhor Jesus Cristo. Talvez a crise que você está passando não chega ao problema que essa irmã está enfrentando. Talvez possa até ser pior. Eu não sei, espero que não. Mas às vezes tem pessoas que vivem uma vida tão sofrida, mas quando você conversa com ela, você se anima pela fé que ela tem. Ela não reclama, ela não fala mal da situação, ela aceita a vontade permissiva de Deus daquela situação e permanece então firme no Senhor. E aí a gente se pergunta, né? Que leva uma pessoa a se manter firme em tempos difíceis? Eu quero fazer pelo menos 3 afirmações aqui. A primeira afirmação que eu quero trazer é sobre a graça de Deus. É a graça de Deus que mantém estas pessoas firmes na profissão de fé, firme no caminho, firme na decisão que tomou em seguir a Jesus Cristo. Primeiro, porque ela é consciente do Evangelho. Porque o Evangelho é um chamado à libertação, é um chamado à salvação, é um chamado à comunhão com Deus, mas também é um chamado ao sofrimento. É um chamado a levar a cruz, que fala de dificuldades, de lutas na caminhada da vida cristã. É um chamado à negação do seu eu. É um chamado ao sacrifício. Estas pessoas, tendo convicção disso ao abraçar o Evangelho, elas permanecem firmes na graça de Deus, porque essa graça é o poder de Deus sobre a nossa vida que nos leva a enfrentar as dificuldades sem negar a fé em Cristo Jesus. O próprio Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus também falou: no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende coragem. Se nós analisarmos os personagens bíblicos que foram fiéis a Deus, nós vamos então ver quantas dificuldades eles passaram, mas permaneceram firmes, a ponto, na galeria da fé, ter os seus nomes escritos e, como conclusão, o escritor sagrado diz: homens que o mundo não era digno. Então, a graça de Deus é que nos sustenta em momentos de adversidade, nos mantendo firme em tempos difíceis, queridos. Eu preciso reconhecer que se eu estou firme hoje, não é por causa da minha própria força, mas é a graça de Deus que tem me sustentado. É o poder do seu Espírito em mim que me tem sustentado nos momentos de adversidade, né? Eu não quero dizer com isso que aqueles que não permaneceram firmes não tiveram a graça de Deus dispensada sobre a sua vida. Pelo contrário. Mas acontece é que as dificuldades que eles enfrentaram foram observadas por eles muito maior do que a graça e o poder de Deus em sua vida. Quando nós vemos os problemas maior do que o próprio Deus e o seu poder sobre nós, aí há uma grande probabilidade de existirmos na caminhada com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que alguns caíram ou decaíram da graça
de Deus. Ou seja, abandonaram o Evangelho, abandonaram as verdades do Evangelho para seguir alguns costumes, tradições e ensinamentos de homem. Então, para permanecer firme, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que a graça de Deus é que nos sustenta, o poder dele. E essa graça é pelo conhecimento do Evangelho e a fé que nós temos nele. Os Gálatas estavam mudando para um outro Evangelho por causa dos falsos profetas, dos falsos ensinos. A segunda coisa que eu quero afirmar, queridos, é que uma pessoa está firme por causa do seu posicionamento, do posicionamento que ela teve em meio à adversidade. O que é que isso significa, pastor? Eu preciso decidir permanecer firme. Eu preciso rejeitar a palavra da desistência. Desistir é mais fácil do que perseverar. Mas a Bíblia diz que eu preciso perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim vai ganhar a coroa da vida. Então, queridos, você precisa se posicionar. Eu vou permanecer firme. Por que razão eu preciso me posicionar? Primeiro, porque não há outro caminho. Eu perseverando ou não perseverando, certo? Eu vou viver os mesmos problemas e muito maiores. Mas se eu perseverar, eu vou vencer os problemas. Os problemas dentro de casa, com marido, com esposa, com filhos. Se eu perseverar em Deus, Ele vai me dar vitória nessa área. Eu só preciso entender que eu tenho que me posicionar. Porque vai haver muitos convites para levar você a abandonar o caminho e a fé. E tem muita gente que faz isso nas primeiras dificuldades que surgem na vida cristã. Se posicione. Não aceite o que é contrário à palavra de Deus na sua vida. Se Deus lhe deu um casamento, não desista dele. Se Deus lhe deu filhos e esses filhos são rebeldes, não desista dos seus filhos. Né? Permaneça fiel ao Senhor. Tome uma posição e decida permanecer firme. Pastor, mas eu não aguento mais. Aguenta. Porque se não te destruiu até aqui, não vai te destruir. Porque Deus te ama e nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu quero afirmar, ou aliás, a terceira coisa, é que você está firme não porque, primeiro, você é forte, digamos assim. Não porque a sua força garante essa firmeza. Não. Você está firme por quê? Porque a graça de Deus te sustenta no caminho, porque você se posicionou. E terceiro, porque Deus te anima em tempos de desânimo por causa das aflições. Deus usa meio para nos animar. Deus usa meio para nos motivar. Deus usa meio para nos fortalecer. Nós vemos isso na Bíblia inteira. E quais são os meios, pastores? Pastor, que Deus nos usa para nos animar, para nos fortalecer e para nos motivar. Primeiro meio que Deus usa são pessoas. A Bíblia diz que Paulo passou um momento de abatimento e de desânimo. No desânimo vem o pensamento da desistência. Mas nem sempre desanimado a gente quer abandonar a Deus, a gente quer abandonar a obra. Nem sempre.
A gente só triste, não tem motivação, porque a gente não consegue resolver as coisas, fazer com que elas aconteçam da forma como deveria acontecer. Às vezes tem situação que a gente não quer desanimar, nem desistir. Paulo não pensava em desistir, mas ele ficou desanimado, porque o sofrimento nos afeta. Nós somos seres humanos. E a Bíblia diz que Deus usou pessoas para animar Paulo. E um deles foi Onesíforo, né? Você que estiver grávido e quiser um nome aí, tem essa sugestão. Onesíforo. A Bíblia diz que Onesíforo era um homem que alegrava o coração das pessoas. Tem aquelas pessoas que são simpáticas, animadas, né? Que sempre tem uma palavra boa, que é bom estar com ela, que a gente não vê tristeza no coração dela, que as pessoas realmente que deixam você para cima. Deus usa essas pessoas. A Bíblia diz que Deus usou esse homem, Onesíforo, para animar a Paulo. E lá na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. A Bíblia diz que Deus usou esse homem para animar a Paulo, e Paulo está falando sobre isso a Timóteo. Deus usa pessoas, né? Então, quando estiver desanimado, procure pessoas que tenham um ânimo elevado, um entusiasmo realmente que influencia. Não vá procurar pessoas mais desanimadas do que você, não. Deus vai levantar pessoas para te animar. Outro meio que Deus usa para nos animar é Ele mesmo. O próprio Deus nos anima. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi enfrentou uma série de problemas na sua vida. Ele enfrentou problemas na sua casa enquanto adolescente, porque ele era o mais rejeitado dos filhos. Era aquele último e era tido como aquele que não ia servir para muita coisa. É tanto que quando o pai de Davi pede para ele levar mantimentos para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, seus irmãos chegam para Davi e dizem: o que é que você veio fazer aqui? Você veio foi olhar a batalha e deixou as ovelhas lá ao léu. E Davi olha para ele e diz: foi o que eu fiz. Davi estava mandado do seu pai. Então Davi não era muito bem visto entre os seus irmãos ali. Não via possibilidade. Ele era um homem franzino, um menino franzino. Já os seus irmãos eram grandes, porte físico de soldado, de rei, a ponto de Samuel ficar impressionado quando chegou e viu Eliabe. Eis que está diante de mim o ungido do Senhor. Aí o Senhor olha para Samuel e diz: não, Samuel, não é isso aí não. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E a Bíblia diz que Davi, ele enfrentou muitas batalhas, com Saul, o rei, que ele lutou e venceu muitas guerras em favor desse rei, agora persegue ele com ciúme, e Davi tem que fugir, tem que viver como fugitivo. E aí, como soldado, ele vai e se junta com a tropa inimiga de Israel. A gente precisa ter muito cuidado para entender que quando as circunstâncias adversas vêm, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus, o que é que a gente deve fazer para não se unir ao inimigo contra o povo de Deus. Tem gente assim, irmão. Davi fez isso e ele se deu mal. Ele foi se juntar com os filisteus contra Israel. Não sei o que é que Davi ia fazer, mas não era a vontade de Deus. Olha, o povo de Deus não é culpado pelas tuas circunstâncias. Pode ser que haja uma pessoa ou outra dentro do reino de Deus, servo de Deus, que lhe causou algum mal, que está lhe perseguindo, mas não o povo de Deus. Não se revolte contra a igreja, não se revolte contra os servos do Senhor. Davi, então, quando ele vai se juntar para batalhar contra Israel, ele é rejeitado pelos inimigos com medo dele conspirar e traí-los no meio de uma batalha. E Davi volta, e quando ele volta com os seus homens, que eram fugitivos com ele, lá no capítulo 30 de 1 Samuel, ele volta para a sua cidade de refúgio,
Aí a cidade tinha sido tomada por outros inimigos e seus filhos e mulheres foram levados também os filhos e mulheres dos seus homens. E ali aqueles homens desesperados, porque foi para a guerra, não foi aceito, voltou e agora não tem mais nada. O inimigo devorou, levou tudo. E ali aqueles homens querem matar a Davi, culpando Davi. A culpa é sua que nos levou a querer entrar no exército contrário ao nosso povo, o povo de Deus. E Davi se entristeceu muito, se angustiou muito. Mas o capítulo 30, verso 6, a Bíblia diz que depois de angustiar, porque o povo falava em apedrejá-lo, né? Porque todos os que estavam ali estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, a Bíblia diz que, porém, Davi se reanimou no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Deus é aquele que nos reanima. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Como Davi fez para se reanimar no Senhor? Primeiro, ele trouxe à memória o que pode lhe dar esperança. As promessas de Deus para a sua vida. Davi tinha sido ungido rei. Davi tinha recebido a unção do profeta. Davi conhecia a palavra de Deus. E Davi era um homem de oração. Estas são as formas da gente se reanimar quando o desânimo toma conta de nós na caminhada por causa das aflições da vida. Davi se reanimou no Senhor, porque era um homem de oração, porque era um homem que buscava conhecimento da palavra, porque era um homem que trazia à memória aquilo que podia lhe dar esperança, a misericórdia, a fidelidade, a bondade do Senhor. Esses atributos naturais de Deus nos traz esperança e nos leva a reanimar, porque as coisas podem ter fugido do nosso controle, mas elas estão rigorosamente no controle de Deus, como falou o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus, ele usa pessoas. Deus, ele mesmo nos anima. Ele nos anima por meio da oração e por meio da palavra. Lembra de Josué, capítulo 1? Depois você lê, do versículo 1 até o versículo de número 12. Você vai ver que havia um desânimo da parte de Josué. Mas Deus já tinha preparado aquele momento e ele para liderar o povo para conquistar a terra prometida. A tristeza no coração de Josué era o luto. O líder que ele admirava, o líder que o ensinou, o líder que o treinou, agora era morto. E aí Josué ficou temeroso porque ele viu todas as lidas de Moisés na direção do povo. E agora ele era chamado para assumir a liderança daquele povo, mas ele estava com medo. A Bíblia diz que Deus chega e reanima Josué, né? Ser forte e corajoso. A Bíblia diz que, Paulo escrevendo a Timóteo, diz: Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Olha, se você tem a palavra de Deus, se você tem as promessas de Deus, caminhe pela fé. Não deixe o desânimo lhe tomar de conta. Seja firme no Senhor, confiando em suas promessas. As coisas sempre vão parecer maiores do que nós, mas nunca serão maiores do que Deus. Saiba disso. É isso que nos leva a caminhar. A palavra de Deus nos anima. O Senhor disse a Josué: sei forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não aparte do livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que te vá bem, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele usa pessoas e coisas para nos reanimar. Ele faz uso dessas coisas, porque ele nos quer firme até o dia da vinda de Cristo Jesus. Nós vimos que Paulo desanimou, porque ele estava preso quando escreveu essa carta em Roma e se sentia sozinho. Você está se sentindo só?
é só sentimento. Deus está com você se você tem Ele como Senhor e Salvador na pessoa do seu Filho. A Bíblia diz que Deus usou Onesíforo para animar Paulo. Deus vai usar pessoas, e eu espero que Ele esteja me usando para te animar, para saber que você tem o nome escrito no livro da vida, que essas coisas não podem lhe parar, que Deus não te deixou realmente sozinho. Paulo permaneceu firme, sendo reanimado pelo Senhor e por aqueles que Deus levantou. E agora Paulo é instrumento de Deus para animar a Timóteo, que estava também numa situação difícil. Qual era a situação difícil de Timóteo? Ele era pastor de uma grande igreja, Éfeso. Se você quiser ler sobre Éfeso, vá lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, você vai ver como era aquela cidade, envolvida por feitiçaria, por idolatria. Era uma situação muito difícil. E Timóteo foi enviado por Paulo para pastorear aquela igreja, né? Numa época em que as pessoas respeitadas eram os anciões, as pessoas mais velhas, de 40, 50 anos em diante, digamos assim. E agora Timóteo, com 21 anos de idade, ele é enviado por Paulo para dirigir aquela igreja. E ele se viu diante desse grande desafio. Então Paulo, sabendo disso e preocupado com a situação da igreja e também de Timóteo, por ver ele também numa situação de prisão, Paulo então escreve para animar Timóteo. E aqui ele dá 4 incumbências a Timóteo para que ele pudesse realizar a obra do ministério que o Senhor havia lhe confiado. Quando você recebe algo para fazer na obra de Deus, mesmo que Deus use alguém, mas foi Deus que escolheu você, saiba disso. Não importa o que é que você faz na obra de Deus, não desista, não desanime, Deus lhe separou para isso. Seja na área de zeladoria, seja na área de louvor e música, seja na área do ensino, seja na área da recepção, seja na área da intercessão, seja na área das técnicas de vídeo ou nas técnicas de som. O importante é que você saiba que você recebeu do Senhor essa incumbência. Deus, Ele quer que você permaneça firme. Seja na área de criança, de jovens ou de adolescente, de idosos, eu quero dizer que Deus lhe deu essa incumbência usando pessoas para impor as mãos e lhe dar a unção de autoridade. Isso não quer dizer que você está imune às dificuldades, não. Isso quer dizer que você tem capacidade por Deus, poder para enfrentar e vencer as adversidades sem desanimar, não, sem deixar, sem abandonar, porque desânimo todo mundo vai passar. Quem está no ministério vai sofrer desânimo, saiba disso. Mas nós não podemos permitir que o desânimo nos leve a parar de fazer o que Deus estabeleceu e nos deu como responsabilidade. Primeiro Paulo disse: reaviva o dom que há em ti, está no versículo 6 da palavra do Senhor. Essa expressão reavivar no grego é anasopuro, que significa fazer o fogo subir. Isso fala de ânimo, isso fala de entusiasmo. E Paulo está dizendo que é Timóteo que tem que tomar essa responsabilidade. É você que tem que se decidir se você quer permanecer desanimado ou se você quer reacender o fogo da paixão por Deus, pelas coisas, pela sua causa. É você que tem que decidir. Reaviva, toma a decisão, se posicione. Eu não vou me deixar me desanimar para desistir. Pelo contrário. Eu vou reagir em Deus. Reaja em Deus. E reagir em Deus é reagir na oração. É reagir na leitura da palavra. É reagir no louvor. É reagir em trazer pensamentos positivos. Em pensar no que é bom. Em alimentar a sua mente com a fé que a palavra de Deus nos dá.
Ah, queridos, tem tempo que a gente acha que as coisas estão tão boas que não vão ficar ruins e a gente diminui a oração, diminui a leitura da palavra, diminui o envolvimento com as coisas espirituais e daqui a pouco as coisas estão tão boas que a gente fica descansado em berço esplêndido, como canta o hino nacional. Não! A Bíblia diz, não é tempo de se pôr em descanso. Por quê? A nossa morada não é aqui, precisamos caminhar enquanto é dia, porque a noite vem em que não se pode trabalhar. Nós precisamos entender isso, e a noite, quando fala da noite, fala dessas situações de crise, das impossibilidades. Quanta gente queria estar hoje servindo na igreja e não pode, e quando teve tempo antes da quarentena, não valorizava esse momento. Preste atenção nisso. Faz subir novamente o fogo. Acende o fogo em mim, Senhor. Faça essa oração, tem um louvor muito bom. Faz arder no meu coração outra vez, como canta Tales. Então o apóstolo Paulo, ele admoesta Timóteo, que tinha que ter o cuidado para não permitir que o desânimo fizesse ele parar. Para permitir que o dom do Espírito Santo, que ele recebeu pela imposição das mãos, pudesse fluir dele. Porque ele tinha recebido do Senhor. Tem essa convicção, você recebeu de Deus. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção de Timóteo para 3 coisas que ele precisava entender acerca dessa vocação, do dom que Deus tinha dado a ele. Primeira coisa, Deus havia lhe dado poder. A Bíblia diz, não te envergonhe. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 7 do capítulo 1. Não te envergonhe. Então o que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: Deus lhe deu poder. Isso quer dizer um caráter de autoridade para vencer as adversidades. O poder de Deus está na pessoa do Espírito Santo, que habita na vida daquele que foi vocacionado e chamado para servir a Jesus e fazer a sua obra. Esse poder está disponível, está no nome de Jesus, está dentro de você. A outra coisa que Paulo chama a atenção é o amor. Deus nos deu espírito de poder e também de amor. É o amor que traz equilíbrio ao poder. E é isso que ele está dizendo. Nós só podemos obedecer Jesus se o amarmos. Nós só podemos fazer a obra de Deus se for realmente por amor. Porque quando não há amor, nós fazemos por, digamos assim, por religiosidade. Nós fazemos porque nós queremos ganhar alguma coisa. Mas quando a gente faz por amor, a gente faz um reconhecimento de que nós estamos fazendo o mínimo para Deus, porque Ele já nos deu demais, e a maior da sua dádiva foi Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor que está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo é que traz equilíbrio ao poder. Moderação, discernimento para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, e decidir pelo que é bom e pelo que é certo. Moderação significa também prudência. Jesus fala sobre isso, que nós devemos ser prudentes como as serpentes. O apóstolo Paulo admoesta Timóteo a estas coisas, a ter um equilíbrio mental em meio às lutas, a ter um equilíbrio emocional pela intimidade que ele tem com Deus por meio da oração. Queridos, é a oração que nos torna manso. É a oração que faz com que aquilo que nós lemos e aprendemos seja aplicado na nossa conduta pessoal,
Você pode ser um homem que gosta muito de ler, de conhecer, estudar a palavra, mas se você não tiver uma vida de oração, você vai ter dificuldade de alinhar o conhecimento com a conduta. É por isso que muita gente começa a arrotar conhecimento bíblico dentro de casa, mas não tem vida com Deus. E as pessoas que vivem com Ele conhecem, mas não vivem. E aí? Que finalidade tem isso? Então, é a oração que vai nos fazer alcançar o equilíbrio entre o conhecimento e a conduta. Paulo está falando isso para Timóteo. Reaviva o dom que há em ti. Não te envergonhe do testemunho do Senhor. Ele está dizendo, olha, dependa de Deus nas lutas. Tudo que acontece é por permissão dele, vontade permissiva e tem um propósito, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nas lutas, o que Deus quer é manifestar o seu poder para dar testemunho dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo convida Timóteo a participar com ele dos sofrimentos em favor do Evangelho. Mais uma vez aqui a palavra sofrimento. Evangelho vai trazer sofrimento. Quando você passa por sofrimento por causa do Evangelho, você está se identificando com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder de Deus que nos sustenta em meio ao sofrimento. E qual é a razão da gente participar? Dos sofrimentos de Cristo. Primeiro, o versículo 9 e 10 fala isso. Porque Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa é a razão. Por causa do Evangelho eu sou salvo. Por causa do Evangelho eu vou sofrer. Porque o inimigo das nossas almas vai militar, vai batalhar, vai trazer sofrimento para que eu e você desista da posição e da decisão que nós tomamos por Cristo. A Bíblia diz, queridos, que a outra razão é porque Jesus, ele vai voltar. Essa é a outra razão pelo qual nós devemos permanecer firme e perseverante. Primeiro porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e Ele nos deu vida. Estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Significa Jesus tornou a morte ineficaz. Como assim, pastor? A morte não é o fim para nós por causa da condenação. A morte não tem poder de nos tirar da presença de Deus. Porque mesmo que morramos fisicamente, fechamos os olhos aqui e abrimos na sua presença. Cristo tornou a morte ineficaz. Essa deve ser a nossa convicção e razão pelo qual nós devemos perseverar na caminhada da fé. Sabendo que a morte perdeu a sua capacidade de ser o ponto final da nossa existência, nós devemos viver nessa esperança, na esperança de estar com Cristo no lugar de glória. A outra incumbência que Paulo traz a Timóteo é que ele deve manter o padrão das sãs palavras, da sã doutrina, está no versículo de número 13. Mantenha o padrão, significa não fuja daquilo que você aprendeu de mim. Não fuja daquilo que você aprendeu de Jesus. Não abra mão. Ainda que nós vivamos num mundo de relativismo, aonde para o mundo existe não uma verdade absoluta, mas existe várias verdades, nós devemos crer que Cristo é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade e nós não devemos abrir mão dela. Pilatos perguntou o que é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória seja dado o seu nome. Ele é a verdade. Toma posse dessa verdade, que é a verdade das Escrituras.
Passará os céus e a terra, mas estas palavras não passarão. Alguém pode até procurar deturpar, alguém pode até deixar de crer, mas eu não, porque eu sei em quem tenho crido. Porque esta palavra tem transformado a minha vida, porque esta palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque essa palavra tem salvado muitas vidas e transformado muitos lares. Então, o Senhor diz: mantém, através de Paulo, o padrão da sã palavra. Como manter? Primeiro, tendo convicção de quem você recebeu. A palavra de Deus foi escrita por homens inspirados por Deus por meio do Espírito Santo. Então, esta é a minha convicção, né? O apóstolo Paulo foi fonte da revelação divina das Escrituras Sagradas. Ele foi quem mais escreveu na Bíblia. São 13 cartas. Então ele está dizendo: mantenha o padrão dessas palavras que te foi ensinada, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios 11, 23. Mantenha com fé. Significa confie que essa palavra é a verdade. Ela é poderosa para salvar. Ela é poderosa para santificar, nos purificar diante de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mantenha essa firmeza com fé. Mantenha essa firmeza com amor. Porque a Bíblia diz que bondade e misericórdia acompanham a vida daqueles que servem ao Senhor. Bondade e compaixão para ensinar esta verdade com amor. A palavra de Deus ensinada com amor é mais efetiva. Procure compreender a situação das pessoas e a forma como você vai abordá-la para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que ele está dizendo. E por último, a quarta incumbência que Paulo dá aqui a Timóteo é que ele guarde o bom depósito. Está no versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aqui está uma metáfora bancária naquela época. Depósito. Depósito é o tesouro das boas novas de salvação revelada nas Escrituras, que só o cristão que se converteu, que aceitou a Cristo, que se tornou crente, sabe revelar corretamente. Esse é o depósito. Guarda este conhecimento, guardar no coração e revele de forma clara para as pessoas que precisam também desta salvação, como você e eu precisamos e recebemos. 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 12 ao versículo 15, está escrito assim, diz o texto da palavra do Senhor. Quero compartilhar isso com você. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Sabei, verso 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diz a palavra do Senhor. Então o que ele está dizendo aqui? Que o crente precisa entender que esse depósito
precisa ser guardado no coração para realizar esta obra, e esta obra possa ser algo em que venha permanecer. Paulo, ele diz que segundo a graça de Deus, ele lançou os fundamentos sobre a igreja de Coríntios. E esses fundamentos, eles eram firmes, mas vinham pessoas trazendo outros ensinamentos que poderiam mudar, usando outro tipo de material naquela construção. A igreja é, queridos, o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, somos igreja do Senhor, e ela está sendo edificada por meio de Jesus, e Ele usa cada um dos seus trabalhadores nessa edificação. Agora, o que é importante é como eu estou edificando, que tipo de material eu estou trazendo. Paulo está dizendo: eu coloquei fundamentos sólidos. A gente pode até construir uma casa fazendo um bom fundamento, mas se depois, no decorrer da construção, a gente usar material inferior, essa obra que será testada pelo tempo, pelo fogo, pelos ventos, pelas águas, vai demonstrar se ela é segura ou não. É por isso que alguns desanimam na fé, porque até recebeu um bom fundamento, mas foi colocando coisas que está fora de um bom material para edificação da sua vida na fé, da sua vida cristã. Foi colocando muitas vezes o egocentrismo, centralizando a vida em si mesmo em vez de centralizar a vida em Cristo. Mas teve um bom fundamento, mas agora estão caindo da graça de Deus. Guarda o bom depósito, guarda a herança eterna, queridos. É isso que o crente deve guardar, essa convicção da sua herança eterna. Deus nos criou para o céu. Deus nos criou para a eternidade com Ele. Deus nos criou para viver para sempre. Essa convicção vai nos levar a ter uma vida de ânimo. Paulo traz essas incumbências para Timóteo. E essas incumbências veio de Deus, para que ele pudesse permanecer firme. Essa incumbência também é para mim e para você. E por alguma razão, desanima na caminhada cristã. Primeiro, temos que entender que a ordem é reavivar. E isso só eu e você podemos fazer. Que Deus possa colocar vontade no seu coração de buscar esse reavivamento. Reavivamento no seu coração. Lembrando do dom que Deus lhe deu, que é o próprio Espírito Santo habitando dentro de você, e ele é fogo. Remova as cinzas. Coloca lenha. E deixa o fogo de Deus queimar, arder. Como canta Cícero Nogueira. O fogo é a oração do crente. O fogo é a leitura e reflexão da palavra de Deus na vida do crente. Dê testemunho do Senhor. Dê testemunho dos seus santos no poder de Deus. Mantenha o padrão da sã palavra, da sã doutrina. Mesmo na luta ou na dor, guarde seu depósito. O depósito da salvação. E só assim, eu e você terminaremos bem essa carreira, essa maratona da vida cristã. O que nos faz realmente manter firme na fé cristã em tempo de pandemia é saber que a graça de Deus é que nos sustenta. É saber que nós precisamos nos posicionar de forma firme, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E terceiro, é receber de Deus os meios que Ele faz para nos animar quando estamos desanimados. Meios são pessoas, que Deus possa levantar pessoas para te animar.
O meio é a palavra de Deus. Que você possa se voltar para a palavra. E por último, a oração. Que você possa buscar a Deus. Sozinho, mas também junto com a igreja. Porque Deus também faz isso por meio da sua igreja. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça. Segunda-feira estaremos de volta. Estaremos agora com as lives. Palavra de esperança só até a sexta-feira. Tá certo? Preciso me organizar para o final de semana. Tão importante isso. Deus te abençoe. Quero agradecer a vida daqueles que têm estado conosco e têm comentado a nossa live. Deixa eu ver aqui quem é que fez isso. A irmã Alzeni e também a irmã Thaís. Deus abençoe. Irmã Alzeni, irmã Thaís. A irmã Eline lá em Petrolina. Eline Oliveira. Lidiana Menezes também. A Alexandra Lourenço, Mário também. Deus abençoe. Paulo Rogério, um abraço ao nosso irmão Paulo. Lucas Correia, Deus abençoe, irmão Lucas. A Cíntia Oliveira, a irmã Cíntia também. A nossa amiga Aparecida Gondim, bom dia, né? Aniversariou esta semana. Deixa eu ver aqui, Edna, a missionária Edna, lá em Santa Maria da Boa Vista. Sebastião também, um abraço. J. Edivaldo. O Wellington Nascimento, ele diz aqui, aleluia, toda glória e honra seja dada ao Senhor, e aleluia por sua graça. A irmã Fátima Cabral, a diaconisa, e Marisete Canário, lá em Orocó, muito obrigado. Tivemos também compartilhamento, tivemos também algumas pessoas, tem aqui também a irmã Euda, deixa eu ver aqui, a irmã Euda, a irmã Aparecida, deixa eu ver mais aqui, pastor Gutenberg Pauline, Santa Maria, Deus abençoe, querido. Florinha, a nossa pré-diaconisa, Francineide, um abraço, a irmã Francineide, né? E Lourdes Costa, bem também a irmã Maria Bezerra Freire, um abraço a todos vocês. Deus abençoe, segunda-feira estaremos de volta. Eu quero ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas vidas que nos ouviram, põe temor no seu coração, traz espírito de ousadia nesse tempo de aflição, de luta, de ansiedade, que o teu Espírito Santo traga ousadia para a vida dessas pessoas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar sua mente, o seu coração em ti. Porque a tua palavra diz que tu guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, Senhor. Tenha de misericórdia de nós e nos ajude. Use pessoas, use meios para nos reanimar e que a gente possa estar guardando bom depósito, ó Pai Santo, na esperança da eternidade com Cristo, até o dia final. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você, Deus abençoe. Até segunda-feira estamos de volta, tá bom? Um abraço.